Eu gostaria já que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas 9. Acharam? Estão achando, né? Também está muito rápido. Lucas 9. Eu quero ler alguns versículos com você, para que nós possamos entender a contextualização completa dessa mensagem e que a torna mais profunda. Que aqui no capítulo 9, no versículo 1 vai dizer: reunindo os 12, Jesus reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. E a Bíblia diz que eles então fizeram, curaram, pregaram. No versículo 7 diz: Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros Elias tinha aparecido. E ainda os outros que dos profetas do passado tinham voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-los. Ao voltarem os apóstolos, olha que interessante. Volta aqui no versículo 1, vai dizendo: reunindo os 12, não diz, está falando dos discípulos. Quando eles voltam, chama de apóstolos. É algo muito profundo nessa noite, hein? Ao voltarem, os apóstolos relatam a Jesus que tinha feito. Então ele tomou consigo, retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Aleluia. Ao fim da tarde, assim vamos entrar no texto. Ao fim da tarde, os 12, aí vai falar dos 12 novamente, aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada. Porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes, vocês, algo para comer. Eles disseram: tem apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam-lhe cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Tomando os 5 pães e 2 peixes olhando para o céu, desculpa, eu estou lendo mal, deu graças e os partiu em seguida. Entregou-lhes aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Diga glória a Deus por isso. Quero levar você a esse texto tão maravilhoso que fala da multiplicação. Nós estamos começando um tempo, e esse mês todo vai ser direcionado a essa mensagem, a essa
unção profética, esse tempo profético que Deus está determinando sobre a MVN. Um tempo de multiplicação, um tempo de multiplicar. E vai ser forte, todo esse mês vai ser muito forte. Porque em dezembro nós vamos preparar 12 dias, consagrando cada dia, representando um mês de cada ano de 2023. Nos preparando para em janeiro subir ao Sinai. Tem muita coisa maravilhosa para acontecer na nossa vida nesse final de ano. Eu queria que você pegasse na mão do irmão que está do seu lado e falasse para ele: olha, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor será esse fim de ano do que o início dele. Você toma posse dessa palavra? Ainda estamos no ano apostólico das grandezas de Deus. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus. E aí eu quero levar você a entender o texto, porque Jesus ele pega e chama os 12 e envia eles, os 12 discípulos, para curar, para libertar. Deu a eles autoridade para isso. Olha que coisa forte. Recebe uma palavra, e essa palavra dos 12 era: vocês vão, porque todas as vezes que eles saíam, que eles tocavam, que eles curavam, que eles libertavam a vida das pessoas, eles estavam multiplicando seus dons, seus talentos, seu chamado. Jesus estava dando oportunidade para eles entenderem o que eles seriam depois que ele voltasse para o Pai. Jesus está enviando, dizendo assim: vocês vão ter um gostinho daquilo que vocês vão ter que ser quando eu voltar para o Pai. E aí deu autoridade para eles irem sozinhos. Eles vão e começam a fazer aquilo que que Jesus havia mandado eles fazerem. E eles começam então a tocar na vida de pessoas, curar, libertar, transformar. Que coisa linda, a multiplicação sobre a vida daqueles homens que receberam uma palavra. E a palavra que Deus derrama sobre a nossa vida, ela tem que ser multiplicada, porque esse é o sentido do Evangelho. Então eu queria que você colocasse a mão, porque eu vim aqui profetizar nessa noite, que você colocasse a mão sobre o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus te ungiu, Deus te chamou, Deus te escolheu, justificou, te perdoou, para você multiplicar. E todas as vezes que nós temos oportunidade de tocar na vida de alguém, todas as vezes que temos oportunidade de sermos usados por Deus para mudar a história de pessoas, para tocar, nem que seja por um momento, com uma palavra, com uma oração, nós estamos multiplicando o poder que Ele nos deu, que deu à igreja de Cristo, que deu a mim, que deu a você, que deu a cada um de nós, para tocar primeiro os de casa, depois começar a tocar fora da nossa casa. É interessante demais esse texto, porque vai falar da multiplicação dos pães e peixes. Já começam dizendo que estava todo mundo ali sentado, e esquece desse pequeno detalhe do que havia acontecido. E a movimentação dos 12 vai gerar uma inquietude no reinado romano, porque Herodes, o tetrarca, justamente aquele que mandou decapitar João Batista, estava em vigor, né? Herodes não é um nome, é uma autoridade que se dá a alguém, e tiveram vários Herodes na história, principalmente do Novo Testamento, que já é no governo romano, no governo de César. Então, ele tinha o poder, e quando começam as pessoas a serem curadas, olha que coisa incrível, elas começam a transmitir isso para outras. Oh, alguém passou aqui, o que houve? Você está andando? O cara nunca andou. Eu estou andando. Passaram aqui 12 homens cheios de Deus, falando de um tal de Jesus, e oraram por mim. Oh, como é que eu fiquei curado? E aquilo foi se propagando, foi se multiplicando, através das bocas que foram testemunhando tudo que Jesus havia feito.
tudo que Jesus havia realizado na vida das pessoas, agora aquilo estava se multiplicando pelas bocas, até que chega a Herodes, e vão chegar a Herodes distorcido, como sempre. Toda notícia que vem pela boca de alguém sempre tem uma distorção, né? E aí eles vão dizer, estão dizendo que João Batista estava ali, mas não, esse eu decapitei. Estão dizendo que é Elias, essa turma aí. Não, procura saber o que está acontecendo aí, mas por um momento, quando nós começamos a multiplicar, nós vamos incomodar o inferno. Aleluia. Quando começamos a multiplicar aquilo que Deus derramou sobre nós, vamos incomodar muita gente, simplesmente pelo fato de fazermos a multiplicação. Não mudança de caráter, não tem maldade, não tem nada, simplesmente por ser quem você é. Eles não faziam mal a ninguém, só curava, libertava, mas chega no ouvido de Herodes e começa uma perseguição. Eu quero já, antes de começar nesse primeiro dia de campanha, eu quero blindar a tua vida. Eu quero que você coloque a mão sobre o ombro do seu irmão e vamos orar juntos. Porque você não se iluda. Quando nós tomamos uma posição para multiplicar, quando tomamos um posicionamento diante de Deus para fazer a vontade dele, nós vamos receber retaliações. Os Herodes vão saber, o inferno vai saber, o inimigo vai querer saber quem é esse que está aí na Vila Kennedy tocando na vida de pessoas. Vai querer saber quem é aquela família lá. Vamos tirar esse povo daí. Quem é aquela igreja lá? Quem é aqueles irmãos que estão lá? O inferno vai se levantar. Mas eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós recebemos a restituição. E muitos aqui estão comemorando a restituição. Mas a restituição, ela vem para que nós possamos multiplicar aquilo que o Senhor nos restituiu. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor blinde a cada coração, para que possam ter força e coragem. Porque Herodes vai saber que eles estão multiplicando. Herodes vai saber que eles estão vencendo, que eles estão avançando, que eles estão rompendo, que eles estão crescendo, que eles estão indo com força, com coragem. E Satanás vai fazer de tudo para parar a tua igreja, para parar o teu povo. Mas eu já te digo, Herodes, que você já está ouvindo hoje, antes que você saiba pela boca de alguém, eu já te digo, contra essa igreja não vale encantamento. Eu declaro sobre a tua vida a blindagem do Espírito Santo, para que você multiplique, e toda obra do inferno que virá contra ti, diante da tua multiplicação, não prosperará, não prosperará, não prosperará. Seja blindado. Seja blindado pelo Espírito Santo. Ei, se eu fosse você, eu dava um monte de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. E a Bíblia diz que eles saem como discípulos, e a Bíblia diz que eles voltam. E eles voltam como apóstolos. Eita. Porque a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Apóstolo, aquele que é enviado. É simples assim, criam tanta polêmica com essa palavra, mas a palavra apóstolo não tem nada a ver de uma pessoa com máxima autoridade. Não, está falando de alguém que é enviado. E lógico que por ser enviado, o seu preparo não é para qualquer pessoa que pode ser um apóstolo, porque tem que ter muita disposição para isso. Porque ele tem que ir, tem que voltar. Não é só ir. Tem que voltar para prestar contas. E quando eles voltam, relatam a Jesus o que tinham feito. E aí, então eles se retiraram para uma cidade chamada Betsaida.
Mas algumas multidão, a Bíblia diz, uma multidão, mas as multidões, não está falando de uma, ficaram sabendo e seguiram a eles. Então eles haviam feito um trabalho tão excelente, essa característica do nosso trabalho, saber se ele é excelente ou não quando as pessoas querem nos seguir. Esse é o resultado. E naquele momento então eles vão lá, fazem um trabalho, depois Jesus reúne, eles vão para uma cidade ao norte da Galileia chamada Betsaida. E aí está chamando eles para irem para uma outra região. Quando as multidões, porque eles voltam com uma multidão atrás deles, maravilhados com os 12, que eram pescador, cobrador de impostos, pessoas comuns na sociedade, mas que se tornaram extraordinárias pelo fato de serem chamados e ungidos para uma grande obra, para uma excelente obra. E naquele momento que eles estão voltando, não voltam sozinhos, voltam com a multidão ainda que estava precisando de alguma coisa. Eles então vão para Betsaida e vem uma multidão atrás deles. E a Bíblia diz que ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Então, olha que coisa interessante. Conecta aqui no texto, porque são detalhes que vão fazer a sua noite ser diferenciada. Eles vão, e quando eles voltam, eles ainda trazem uma multidão que não tinha sido alcançada por eles no momento que eles estavam lá. Porque quando eles voltam, e quando voltam e saem e chegam em Betsaida, ainda tinha uma multidão que Jesus curou, que Jesus libertou, fruto daquilo que eles foram fazer e teriam que voltar. Bom, tem duas conotações isso. Eles voltaram antes do tempo, ou eles não deram importância a todos que precisavam, mas eles deixaram alguma coisa para depois. Quero que você coloque a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: existe uma palavra chamada procrastinação. Significa ficar deixando para depois. Amanhã eu faço, depois eu levanto. Isso aí depois eu resolvo. Fala para o seu irmão: repreende esse espírito da sua vida. O que tem que ser feito, e ponto final. E Deus vai te dar autoridade para você resolver as coisas que não foram resolvidas ainda. Amanhã eu vou, Senhor. Amanhã eu sou fiel, tá bom? Amanhã eu faço. Chega, hoje é um dia de uma decisão. Tem que resolver aqui, porque quando eles voltam, ainda tinha gente para ser curada. Eles trazem uma multidão com gente ainda para ser curada. E eles voltam. E aí quando voltam, a Bíblia diz, e aí que eles acolheu e curava aqueles que precisavam. Ao fim da tarde, os 12, repita comigo, os 12. Os 12. Os 12. Mais alto, os 12. Todos juntos, de comum acordo, voltam, vai até Jesus e diz: mestre, vamos despedir essa multidão, que a gente não tem dinheiro. Eles estão com fome. Jesus disse: ué, não sabe falar ué? Que dificuldade. Ah, bom. Pensei que tivesse algum bloqueio aí, algum trauma de infância, né? Não, vamos lá. Ué, vocês acabaram de voltar? Curaram? Libertaram? E todos juntos? Falando de dinheiro? Lembra? Jesus falando, não fala assim não. Jesus falando, lembra? Quando eu enviei, eu falei para vocês, não levem casaco a mais, não levem pão, não levem vestes, não levem comida, não levem nada.
A história começa aí, gente. Não tem como falar da multiplicação sem falar do que aconteceu antes da multiplicação. Jesus, quando manda os 12, está dizendo assim: vocês não vão levar nada. O que Jesus estava dizendo? Vocês vão aprender a viver pela fé. Como é que é o chamado de hoje em dia? Quanto que eu vou ganhar? Ah, tá, então eu vou servir. Vai sem nada. Coragem. Esse ministério foi fundado assim. Essa é a história dessa igreja, há 15 anos atrás. Vai sem nada. E até o que eu tinha eu botava aqui. Tem que ser muito louco para fazer isso. Vai. Vai, com 2 crianças, tá? Vai. E eles foram. E quando voltam, eles se deparam com uma situação, Sabrina. O povo estava com fome e todos eles estavam dentro da caixa. É incrível observar como pessoas que têm a mesma função conseguem andar todo mundo juntinho, sem ninguém se despertar para, peraí, tudo bem, eu estou entendendo o que vocês estão falando, mas será que o que a gente fez lá não serviu para a gente fazer uma oração agora e alguma coisa acontecer? Os 12 estavam na mesma visão da mediocridade. Tinham acabado de curar, acabado de transformar a vida de pessoas, e agora aquela multidão. Aí o que Jesus faz com eles? Olha que coisa linda. Despede eles. Como é que é despedir o povo que saiu para acompanhar eles a Betsaida? Eles andaram aproximadamente da onde eles estavam até Betsaida, quase 5 quilômetros. Estou falando de uma multidão, mulher com criança. Como é que vai chegar agora e vai despedir eles? Porque eles estão com fome. Ainda tinha muita gente para ser curada, ainda tinha muita gente para ser liberta. E eles condicionam o ministério deles na visão deles. E tem muita gente que vive o ministério na sua visão medíocre. Não entende o que é multiplicar. E por isso não multiplicam, porque não se sentem na necessidade disso. É muito mais fácil despedir, é muito mais fácil deixar para lá e viver uma vida pequena. Essa era a visão desses grandes homens que fizeram coisas grandiosas. Mas qual era a diferença de curar para transformar um pão? O que é mais difícil? Então eu tenho fé para ser curado e não tenho fé para dar meu dízimo? Eu tenho fé para receber uma palavra profética e não tenho fé para pegar o meu carro e colocar no altar? Que fé é essa? É a fé dos 12, que é mais fácil dispensar aqueles que estão com fome, aqueles que precisam. Uau, que palavra forte é essa? E aí, ó, vai lá, vamos, mestre, vamos fazer isso. Só que a esfera de Cristo é diferenciada, porque ele andava no Espírito, vivia no Espírito. E diz a Bíblia que é o seguinte: os 12 foram até ele de uma força. Ele manda essa multidão embora. Jesus diz para eles, ele porém respondeu: deles vocês algo para comer. Aí a coisa piora mais ainda, porque eles achavam que Jesus ia falar assim: tudo bem, manda o povo embora, tipo assim, amanhã vocês voltam, tá? Se essa porta não estiver aberta aqui, como é que eu vou dizer para a pessoa que pode morrer numa noite ali, na droga, no tráfico, volta amanhã, tá bom? Olha a mentalidade dos 12 que tinham ministérios, que foram chamados de apóstolos. Olha a visão deles. Deixa para amanhã, manda eles embora. Talvez naquela tarde poderiam muitas pessoas terem morrido de fome, crianças morrendo de fome. O que adianta curar, libertar, se não tiver empatia, se não observar a necessidade dos outros que estão à nossa volta? Porque o ministério é repartir, é dividir, para multiplicar. E aqui estão eles. Jesus dá alguma coisa para esses caras comer, para esse pessoal comer. E eles dizem, continuam na conversa. Jesus havia dado a chave, era só eles virarem. Bom, se o mestre falou isso, vamos nos unir aqui e vamos criar uma estratégia.
Estamos debaixo de uma palavra. Não, mas eles não conseguiram entender. Aqueles mesmos que tinham poder para curar e para libertar, não tinham poder para multiplicar. Multiplicação é algo muito forte, que muitas das vezes acontece na vida de um membro, mas não de quem tem um grande ministério. Porque é uma questão de interpretação, não é uma questão de unção. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, não tem nada a ver com dom. Porque os 12 que são chamados por Jesus de apóstolos não tinham dom para multiplicar. A multiplicação vem da onde você menos imagina. A multiplicação, tem pessoas que às vezes vêm no culto, ganham um salário mínimo, estão vivendo muito melhor do que os que têm dom e chamado e que ganham o triplo do que ele ganha, porque tem uma interpretação do que é dar, do que é multiplicar, do que é fazer a coisa render. Não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com posicionamento, não tem nada a ver com cargo. Tem a ver com a interpretação daquilo que Jesus está falando, de como Ele está se dirigindo. A cada culto nós temos recebido uma mensagem, temos recebido uma direção. Será que temos vivido de acordo? Ou você entende que sou eu que estou falando, ou que Deus está falando através de mim? É uma questão de interpretação. Se você achar que eu estou falando, você vai se decepcionar. Mas se você acreditar que Deus está falando através de mim, você vai ver os frutos da multiplicação na sua vida. Se você colocar em prática a palavra que é ministrada desse altar, que é a palavra rema, que é a palavra de vida, que é só Bíblia, não tem ideologia, você vai viver multiplicação na sua vida. Agora coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, não tem sentido você ter fé para receber a cura e não ter fé para multiplicar. Não tem sentido nenhum. Se eu tenho fé para ser liberto, eu tenho fé para construir, eu tenho fé para multiplicar, eu tenho fé para avançar, eu tenho fé para ser um homem destemido, eu tenho fé para todas as áreas da minha vida. Então nós vamos ver o caminho inverso que Jesus está ensinando. Eita, essa é forte, hein? Se Jesus ensinasse a eles a multiplicação primeiro, eles não deixariam ninguém voltar sem cura. Mas Jesus ensina a curar primeiro, para que eles pudessem entender o que é multiplicar. O caminho é inverso. Tem pessoas que às vezes chegam: Senhor, me dá o dom de cura. Tudo bem, Deus vai te dar o dom de cura, você vai curar muitas pessoas. E o que adianta se você não souber multiplicar? É o inverso. Dá-lhes e eles disseram para o Senhor, achando que Jesus fosse fazer cálculos. Diz para eles: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimentos para toda essa multidão. Estava lá 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: faça-nos sentar em grupos de 50. Primeiro, vamos organizar essa bagunça. Primeira coisa, processo da multiplicação é organizar o que você tem. Como é que sabia que tinha 5.000 pessoas? Porque foi organizado por grupo de 50. 50 aqui, 50 ali, põe todo mundo sentadinho. Vamos ver isso aí. Vamos organizar. Palavra de Deus primeiro é o seguinte: para multiplicar a gente tem que colocar nossa vida em ordem. Não adianta ter um trabalho enrolado, ter a vida toda amarrada lá no mundo e achando que Deus vai multiplicar. Não vai. Coloca a tua vida em ordem. Primeiro, organiza, separa, 50, 50, 50. Esse foi o primeiro passo. Organização. Não adianta querer acreditar que Papai Noel não existe. Pelo menos na minha casa ele nunca passou. Nem quando eu botava o sapatinho na janela, ele passava. Sonho frustrado de criança, que ficava acordado, fingindo que estava dormindo para ver se o Papai Noel passava. E eu tinha raiva de Papai Noel, que Papai Noel não me amava. Não é assim que funciona isso aí, ó. Estamos chegando perto.
Tu é bravo, hein? Acreditou também em Papai Noel? Aí, tá vendo? Quem acreditava em Papai Noel aí se frustrou? O Papai Noel é só mal, gente. Tem gente que adora filme de Natal. Acho que é trauma de infância, né? Trauma de infância. Gosta? Só vê filme. Tá em fevereiro, tá vendo filme de Natal. Na neve, aquelas coisas bacanas. No Brasil não tem neve, não tem nada disso. E aí a gente fica acreditando em coisas que não vão acontecer. Nós lançamos a fé, sem sentido. E Jesus falou só, vocês vão, princípio, vocês vão pegar e vocês vão organizar o povo. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Todo mundo sentado, porque todo mundo vai comer. Era isso que Jesus estava dizendo. Pega esses 5.000 que estão aí igual The Walking Dead, esperando cair um pão aí para todo mundo brigar junto. Põe todo mundo sentadinho. O que Jesus, pergunta para mim, o que Jesus estava dizendo para essas pessoas? Senta que chegou a hora de comer. Quando a gente organiza, nós estamos chamando a existência aquilo que não existe. Quando Jesus botou todo mundo sentado, agora não tem jeito, chegou a hora do lanche, porque o judeu não comia em pé. Isso é um princípio da cultura judaica. Sentar para a refeição. Então, primeiro, já que o problema é comida, não adianta a comida chegar se não pode distribuir porque está todo mundo em pé. Então, primeira coisa que tem que fazer, fica sentado e espera a comida chegar. Eita Deus! Porque o judeu não poderia comer em pé. Chegou a refeição e a Bíblia diz que era o final da tarde. Estava chegando 6 horas da tarde, que é a hora da comida, é a hora da ceia do judeu. Então, eles tinham que sentar, se organizar. Organizaram, está tudo ok. Os discípulos fizeram, e todos assentados, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Então, primeiro se organiza, depois nós precisamos entender o seguinte, alguns princípios que eu vou ensinar a você para nós multiplicarmos, para a multiplicação. Primeiro princípio, para que algo seja abençoado e possa multiplicar, eu tenho que abençoar ele. Ele não pegou 5 pães e falou assim, agora vê aí, está cheio o cesto? Não. Levanta os 5 pães e 2 peixes. E aquela multidão estava vendo, hein? E eu fico imaginando aqui, conjecturando com o texto, sem criar nenhum tipo de polêmica ou de heresia, um olhando para o outro falando assim, o que ele vai fazer com esses pães aí? Como é que a gente vai comer isso aí? O cara lá de trás falando assim, meu irmão, aquele que sentou lá na frente, vai comer, e a gente aqui? E o mestre levantou os pães e os peixes e abençoou. Por isso nós consagramos aqui no altar. Tudo que você consagra no altar não é mais seu, hein? Não se esquece disso não. Consagra o carro aqui, o dia que o papai pediu o carro, não é mais seu. Tudo que se consagra e abençoa a Deus, quando um sacerdote faz isso, não é mais seu. Deus passa a ter parceria. Para que haja multiplicação tem que estar abençoado. Tem que estar abençoado. Aleluia. Você ora pelo seu salário, você abençoa o seu salário, ou é daqueles que ficam todo mês amaldiçoando o que ganha, a empresa? Como é que vai haver multiplicação? Pega o seu salário, ainda que seja pouco, levante o seu contra-cheque, agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Tem gente que só murmura, pelo amor de Deus. Você vai escrever qualquer coisa para a pessoa, está difícil, está não sei o quê. Para com isso, nunca vai acontecer multiplicação na sua vida, se você não aprender a abençoar e agradecer a Deus pelo que tem. É pouco, é do pouco que vai vir muito. Era isso que Jesus estava fazendo, pegando um pouquinho e agradecendo, entregando. Eis-me aqui, Senhor, estou consagrando a Ti. E Ele abençoa o que tem. Aleluia. Abençoe a tua família para que ela multiplique. Abençoe os teus filhos. Levante a foto deles na sua casa. Apresente a Deus. Abençoe a tua família. Abençoe a tua empresa que você trabalha. Agora, se você não gosta, é tão ruim, sai de lá, seja homem. Pede demissão e sai, fica desempregado, vai procurar outra coisa.
mas não amaldiçoa a porta que Deus abriu para você. Nós estamos perdendo princípios. É que eu não aguento, mas você não sabe o que é lá. Então sai, pô. Não está aguentando, sai. Agora, enquanto estiver sustentando sua família, você tem uma responsabilidade lá. E seja luz naquele lugar. Se o teu patrão é milionário, graças a ele aprendeu a ser milionário e você aprendeu a ser empregado, pô. Se submeta a isso. Que se você fosse malandro, você estava dando emprego para ele. Mas a gente para de estudar, a gente para de seguir, não terminou o segundo grau, não terminou, não ingressa numa, não faz nada, e aí vai trabalhar para o cara e vai ficar chateado que o cara sai de Ferrari. Glória a Deus que ele sai de Ferrari, porque ele com certeza fez muita coisa para dar um emprego. Porque é a falta do amém hoje na igreja? Apresenta, primeiro passo para a multiplicação, abençoar, tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu. Deu graças e partiu. O que era esse partir? Compartilhar, multiplicar. Quando Jesus na última ceia pegou o pão, diz a Bíblia, e o partiu e deu aos seus discípulos, ele estava dizendo, cada um vai multiplicar. E olha onde a gente está. Repita comigo, o Deus é o Deus da multiplicação. Quantos cristãos existem no mundo por causa desses homens? Por causa da igreja primitiva, que cada um foi recebendo um pãozinho desse, foi multiplicando com os outros, e foi multiplicando com os outros, e no partir do pão, na comunhão, assim a igreja crescia, no desenvolvimento. Olha quantos somos aqui. Olha quanto tem ali na Assembleia, olha quanto tem ali na Metodista. Olha, vamos somar esse grupo de pessoas que foram a multiplicação daqueles que receberam o pão e o partiu e entregou aos seus discípulos. Uma parte dele está dentro de nós. Não é só o sangue. A ceia só dá importância ao sangue. O corpo é a multiplicação. O sangue é o perdão, o sangue é a proteção, mas o corpo é a multiplicação. Diga glória a Deus. Diga, Jesus partiu o seu corpo para que você multiplicasse, para que você avançasse, fizesse discípulos. Tem muita gente na tua rua que precisa ouvir a tua voz. Tem muita gente perto da sua casa que não conhece a Jesus. Nós estamos preocupados em ir para a Europa, que não vamos nem aqui na esquina. É um id sem sentido. Multiplicar. Primeiro passo, multiplicar. Aleluia. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, você não precisa abrir, a Bíblia vai dizer o seguinte, pois se o, coloca para mim, Romanos 11, que vai, Romanos 11, 16, por favor, vou replicar, preciso ler isso com você, isso é muito forte. Se é santa a parte da massa, está no NVI? Está não. Tá? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Olha que coisa, deixa ela aí, pode deixar. Olha que coisa profunda. Meu Deus, desperta, irmão. Se liga aqui comigo. Se liga aqui comigo, joga esse pensamento de amanhã, da chuva, se o caminhão parou, está andando, se o Lula, Bolsonaro, esquece isso aí. Se liga aqui, por favor, se liga aqui, que o nosso governo sempre será do céu. Se liga aqui no que eu quero te dizer. Olha que coisa incrível. Está dizendo assim, se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também será. E aí pergunta para mim, bispo, a multiplicação sobrou. Por que sobrou? Porque é outra coisa que não tem sentido no texto. Se era para todo mundo comer, ainda sobrou 12 cestos de pães, para quê? Ei, escuta uma coisa. E eu tenho um detalhe interessante na cultura judaica, o pão que se comia de tarde não se comia pela manhã. Então para que sobrar? Olha que coisa incrível. Quando se pega o pão, segundo a lei, Paulo está replicando uma lei deuteronômica, e ele está dizendo o seguinte,
quando se parte e se levanta algo, se consagra a Deus, esse pão que era da primícia, no tempo Deus falou, toda a colheita que tiver, o primeiro pão que for feito, levanta, consagra e me entrega. Tudo que for primeiro que vocês me entregarem, as demais pães que foram feitos, serão abençoados. Ai, 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 eu quero encher teu coração de fé hoje. Só houve a multiplicação porque o primeiro pão que tinha foi dado graças e consagrado. Depois ele parte e diz assim, vai partindo e vai dando para todo mundo. Os outros pães que foram surgindo, era fruto do primeiro pão que foi abençoado. E aí, os outros pães que vão sendo abençoados, é tanta bênção que existe pelo primeiro pão que foi oferecido, que aí Deus faz sobrar, para mostrar o que a Ju cantou hoje aqui, que Ele é o Deus da tua vida, que Ele é o Deus da tua história, que Ele vai abrir porta onde não tem porta, que Ele vai fazer o impossível onde não tem impossível. Não fica. Mas qual é o problema do crente hoje? Ele não quer levantar o primeiro pão, e é por isso que o salário não dá. Porque quando você pegar a primeira parte dele e oferecer ao céu, todo o restante será abençoado. Repita comigo, Jesus não estava abençoando por abençoar. Diga, meu irmão. Ele estava cumprindo o mandamento que Deus havia dado aos judeus. Pega o primeiro, entrega para mim, e o restante multiplica para todo mundo. Ei, consagra o teu primeiro a Deus, consagra as tuas primícias a Deus, consagra o seu primeiro dia a Deus. Por isso eu faço oração todos os dias, meia-noite, porque meus primeiros minutos do dia eu estou na presença de Deus. Eu termino os meus minutos na presença de Deus, porque antes de eu abrir meia-noite, quando dá 11h50, eu já estou orando, já estou clamando, com um botão pronto para apertar e para falar, oi, tudo bem, vocês estão aí? Eu termino o meu dia consagrando a Deus e começo o meu dia consagrando a Deus. E aí o dia passa a ser próspero, multiplica. Tudo aquilo que você sai para fazer, você realiza. Deus te dá força, Deus te dá ânimo, Deus te impulsiona, Deus te fortifica. E um dos motivos de não estar caído é porque você está oferecendo as suas primícias a Ele. Aleluia. Repita comigo, o jeito de Deus nem sempre faz sentido para a gente, mas sempre funciona. Sempre funciona. Levantou e consagrou. Você não pode comer aquilo que Deus quer usar para realizar um milagre da multiplicação, não é seu. O cara pega aquilo lá e come daquele pedaço, porque eu ganho um pouco, não sei o que, e come do pedaço de Deus, aí a outra parte, ao invés de estar abençoada, está amaldiçoada. Aí gasta o dinheiro com remédio, está devendo agiota, está devendo não sei quem. Deus está falando aqui. Está devendo isso, devendo aquilo, e dizendo assim, Senhor, tu não tem me abençoado. E Deus, não, você não tem entregado, só isso. Aquilo que me pertence. Quando nós perdemos esse princípio, esquece a multiplicação. Volte a ser fiel a Deus. Não deixe o diabo roubar esse princípio de você, porque o que você recebe, uma parte não é sua, é dele. Levante, consagre, entregue. Esses 90% vão se tornar 180%, 200%, 300%, coisa incalculável. Vai terminar no mês, você fala assim, meu Deus, como é que eu vivi esse mês? Porque Deus vai movendo daqui, movendo de lá, e as daqui, as de lá. Toda pessoa que só murmura dinheiro não é fiel a Deus, ouça isso. Toda pessoa que se aproxima de você e vive reclamando da vida, de dinheiro, não sei o que, não é fiel. Porque todo fiel tem motivos para agradecer, mesmo quando tem pouco. E sabe que o fiel mais glorifica a Deus? Não é pelo que Deus devolve, é pelo que Ele faz. A maior honra que eu tenho na vida não é pelo que Deus me devolve, é pelo que eu dou a Ele. Essa é a minha maior honra que eu carrego. É o que eu tenho capacidade de dar a Ele. Não o que Ele pode fazer por mim, mas o que eu posso
e devo fazer por ele. Essa é uma honra que eu carrego dentro do meu caráter. A capacidade de dar a Deus tudo que ele me deu. Princípios de multiplicação. E Deus, como não deve nada a ninguém, ele vai multiplicando, ele vai multiplicando, ele vai multiplicando, ele vai multiplicando. Essa multiplicação é um negócio tão fantástico que pessoas devem achar que a gente é rico. Aqueles que vivem debaixo da multiplicação devem achar que, não, é um princípio. Princípio da honra. Segundo, eu já vou terminar. Segundo princípio para a multiplicação, somente o que é dado pode ser multiplicado. Vamos fazer um negócio aqui para tirar essa. Tem um pouquinho de nhaca aqui, tem uma nhacazinha espiritual aqui. Não é muito não, hoje está bem, mas tem um negocinho. É o tempo, né? O tempo é forte. Mas queria que você tivesse coragem de sair do seu lugar, dar um abraço no seu irmão e diga para ele, olha só, é do que você tem que vai haver multiplicação. Isso, vamos dar uma movimentada aí. Isso. Somente o que é dado pode ser multiplicado. Diga isso para o seu irmão, somente o que é dado pode ser multiplicado. Aleluia. 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 Coisa linda, é isso aí, essa é a igreja de Jesus. Eita, glória a Deus. Levante as duas mãos para os céus e diga, somente o que é dado pode ser multiplicado. O que a viúva tinha? Um pouquinho de azeite. Ela diz assim, eu não tenho nada, porque aquilo não representava nada. Depois ela lembra, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele pega o azeite e multiplica. Pega o pão, mas esse pão é de quem? É de um rapaz ali. Pega o pão dele ali, meu irmão, vou emprestar o teu pão aí, tá? Agora que vem um detalhe, lembra que você perguntou para mim? E eu preciso te responder. Pergunta, aquele jovem, o texto é bem compilado de Lucas, mas do Evangelho de Mateus, ele é mais detalhado, que repete essa história. E aí quando eles não têm pão, eles não têm nada, mas tem um rapaz ali que tem, tinha um rapaz, tinha um que estava disponível a entregar aquilo que iria multiplicar. Agora pergunta para mim, por que sobrou, bispo? Porque a bênção estava sobre o primeiro que foi oferecido, sacrificado, para ver a multiplicação, mas os 12 cestos foi para o rapaz levar para casa. Porque o que ele deu foi 5 pães e 2 peixes, talvez não dava nem para a família. Ele não se agarra naquilo que... Você jamais pode se agarrar naquilo que não vai resolver a tua vida. Seja inteligente. Vou te falar, nem diabo não, é ser inteligente. Você não pode segurar aquilo que não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é você se livrar daquilo, entregar aquilo. Repita comigo, 5.000 pessoas comendo. Estava com fome. Me dá mais um pão. Me dá mais um peixe. Toma. Foi todo mundo comendo. Comeram. Todo mundo. Alguém quer mais um pedaço? Não, não quero ver pão nem peixe. O que sobrou? 12 cestos. Agora, meu filho, você que entregou o seu, leva isso aí para tua família e para a cidade inteira, que tem pão a dar doido aí. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Sacode o teu irmão, diga, não segura aquilo que não resolve a tua vida. Entrega para Deus multiplicar.
E aquele homem assim: ei, tem alguém para me ajudar? Porque ele tinha 5 pães e 2 peixes, agora tem 2 cestos, 12 cestos. Agora pergunta para mim, para encerrar a mensagem, que é muita coisa, é muito profundo. Pergunta para mim, por que 12 cestos? Representando os 12 sem fé. Jesus devolve para aquele menino o que os 12 não foram capazes de fazer, porque, presta atenção, Jesus falou: multiplica vocês. Eles não multiplicaram, e quem levou a multiplicação foi quem é de direito. Não espere que Deus multiplique aquilo que é direito do outro que está entregando. Deus vai devolver para o outro que você não deu. É como se eu tivesse de costas aqui. Como se eu tivesse com a cara na parede. Eu estou olhando, o que eu estou fazendo? Alguém encaixou errado. Foi o Gilmar? Desculpa, Gilmar, mas eu me senti ali assim, ó. Aí eu falei, vou virar assim. Você entendeu? Os 12, Jesus fala, vai, multiplica. Eles vêm, não, porque tem um rapaz aí que tem um pão. Tudo bem. Quando terminou, o rapaz levou os 12 cestos que eram para eles. Toma aqui, ó, você está levando Marcos, Mateus, Lucas, João. É seu. E os discípulos olhando, falaram assim, vocês foram capazes de curar, de libertar, mas não tiveram fé para multiplicar. A gente está num caminho, às vezes estreito, a igreja, buscando coisas onde o mais importante aprender é dar. Quando eu aprendo a dar para multiplicar, aí eu vou curar, vou libertar, vai acontecer tudo. Sabe por que ainda não aconteceu uma multiplicação fantástica, às vezes, na nossa vida? Porque a gente tem que deixar para trás. A gente vai lá e busca um pouquinho do passado o tempo todo, vai buscando as coisas, vai criando as conexões, mas eu sempre fui assim, eu fui infeliz, e você vai levando isso com você, levando com você, e aí chega na hora de você entregar para Deus multiplicar, e você não se permite isso. E aí vive essa vida que muitos estão levando, sem experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seguramos o que não é nosso, entramos numa briga com Deus. Vai entender isso. Eu queria que você dissesse comigo, eu não posso comer aquilo que Deus quer usar para realizar o milagre da multiplicação. Aquele pão não podia ser comido, ele tinha que ser oferecido para depois ser multiplicado. Primeiro a gente entrega, oferece. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Nosso Deus é tão maravilhoso. Nosso Deus é tão amoroso. É um Deus tão fiel. Quando a gente oferece a Ele, Ele multiplica. E nós vamos viver uma vida de multiplicação. Não é uma coisa, é tudo. Multiplica força, multiplica coragem, multiplica finanças, multiplica o amor, multiplica a alegria, multiplica a nossa disposição para a vida, para enfrentar as adversidades. Ou você acha que você está passando por isso sozinho? Ah, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor conosco, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor a nos guiar, nos conduzir. Desperta, igreja.